Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma noite, mais um culto de oração, nos reunindo virtualmente em nossas residências para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, para pedir, apresentar nossas necessidades, nossas dificuldades e também aprender da Sua palavra através do estudo. Então, vamos iniciar este culto com uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por tua misericórdia, meu Pai, pela salvação que o Senhor nos concedeu, Pai eterno. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas, Senhor, por tantas coisas que o Senhor faz por nós, Senhor Deus, apesar de nem sempre nós reconhecermos, Senhor, mas te agradecemos por tudo isso. Ser conosco esta noite, Senhor Deus, que a Tua Palavra possa penetrar em nosso coração, em nossa mente, que possamos aprender de Ti, Senhor Deus. E que o Senhor possa ouvir nossas petições e nossos agradecimentos também, meu Pai. Por tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos agora para um momento de louvor. Com o louvor, é hora de não olhar para trás. Que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele a cada instante, seguir seus passos e ir adiante. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. Começar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás. Amém. Amém pelo louvor. E agora vamos para a leitura do texto de hoje, que está em Mateus 25. Cada um possa abrir aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 25. Vamos ler hoje do 31 ao 45, que é o final do sermão profético. Todos encontraram? Então vamos fazer a leitura. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer.
Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estavas nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Então o pastor Voltaires vai trabalhar com esse texto essa noite. Então teremos agora mais um momento de louvor, ou não desistir, e logo em seguida teremos a pregação com o pastor Voltaires. Graça e paz, irmãos. Iremos então um louvor que tem por título Ó Não Desistir. E é um louvor que fala muito acerca do tempo que estamos vivendo. Que os irmãos possam meditar na letra e que Deus possa acalmar o coração de cada um e confiar nele. Rugiu num temporal, cerca a vida um vendaval, negras nuvens vêm tentar te desanimar. Tua dor, tua aflição, muito em breve passarão. Não desistas de lutar, todo mal irá findar. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Prometendo distrações, dá-te o mundo aflições, com prazeres vãos e vis, serás feliz. Mas os seus caminhos são de ilusão e perdição, não se podem comparar com o que Cristo te dará. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar.
satisfará. Prova, luta e pesar, tu não mais te lembrarás. Segue, pois, tua lida aqui, contemplando o que há de vir. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Pode o mundo desabar, em Jesus seguro estás. Confiado em seu amor, forças e vigor terás. Mesmo em temporal, se rugir o mal, nele podes confiar, nunca te abandonará. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Amém. Amém. Boa noite, amados irmãos. É sempre bom poder estar compartilhando com os irmãos a palavra do nosso Deus. Hoje, encerrando o sermão profético de Cristo, o sermão das Oliveiras, o sermão do Monte das Oliveiras. E que o Senhor nos dê um bom tempo de aprendizado, que Ele venha a falar aos nossos corações. Esperamos que todos estejam bem, esperamos que todos possam estar crescendo nas circunstâncias, crescendo a imagem de Cristo, que possam entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, independente das circunstâncias que ocorrem. Então, essa é a nossa oração, que os irmãos possam estar cada vez mais desfrutando do caminhar com o Senhor, seja em dificuldade, seja em bonança, mas que possamos estar experimentados em todas as coisas e saber que em Cristo podemos passar por todas as coisas, né? Tudo posso naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo dizia. Então, que os irmãos possam estar crescendo no Senhor, crescendo em conhecê-lo, em descansar nele. Amém? Hoje chegamos ao fim do sermão profético do Senhor, de Mateus 24 e 25, acerca das últimas coisas, da implantação do reino milenar, do período da tribulação, que temos estudado. O nosso texto de hoje se encontra em Mateus capítulo 25, versículos 31 até o final. Eu gostaria de ler com vocês até o 46. Peguem suas Bíblias, vamos ler, orar e depois vamos explicar e aplicar a nossa vida. Então, Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 46. Todos estão com a Bíblia aberta, família reunida, para aprender do Senhor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre o que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiros, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos pelo dom da vida, te somos gratos pela tua tão grande salvação. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e te pedimos compreensão espiritual para entendermos a tua palavra. As coisas espirituais se discernem espiritualmente e possamos ter o auxílio do teu Espírito Santo para falar aos nossos corações, transformar as nossas vidas. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui nós chegamos ao fim do discurso do Senhor acerca das últimas coisas, relembrando tudo aquilo que nós vimos. O Senhor vai falar acerca das últimas coisas, da sua vinda para estabelecer o seu reino. Era o que estava na mente dos discípulos. Se lembrem que isso era na semana, possivelmente na quarta-feira, antes de sua crucificação. Era na semana da paixão, né? Quando termina esse discurso, ele diz: falta 2 dias para a Páscoa. Aí manda os discípulos ir preparar as coisas, vamos dizer assim, os encaminhamentos para a preparação da Páscoa, onde ele vai ser traído, onde os discípulos vão estar questionando quem é o maior no reino dos céus. E quando Cristo é assunto aos céus, lá em Atos capítulo 1, a pergunta que eles estavam tendo em sua mente era qual? Senhor, quando tu vens restabelecer o reino a Israel? E o Senhor diz: não vos compete saber dia e hora que foi designado apenas para o Senhor, mas ide e pregai o Evangelho. Então, aquilo que estava na mente dos discípulos era o estabelecimento do reino, as promessas do Antigo Testamento para Israel, quando se cumpririam, quando o Senhor viria para reinar. Então o Senhor nos dá um ensinamento, o ensinamento da grande tribulação. Ele fala acerca da última semana de Daniel, aquilo que profetizou o profeta Daniel, da abominação da desolação, que é exatamente a última semana, ou seja, 7 dias, um acordo do anticristo. Então o Senhor vai estabelecer a sua volta após esse período que estava destinada a Israel, ao seu povo, o povo de Daniel e a santa cidade que é Jerusalém. Lembremos que a igreja não tem um local específico. O Senhor disse à mulher samaritana: virá um dia em que não adorarão nem nesse monte nem naquele, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Paulo fala que na igreja não há distinção entre judeu e gentio. Logo, além de todos os estudos que nós já vimos acerca da igreja não estar participando desse período, vemos que a igreja não está localizada nessa profecia, mas o Senhor voltará a tratar com Israel novamente,
Vemos isso também em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, né? Então a igreja é uma lacuna profética. O Senhor nos dá o ensinamento das dores de parto, ou seja, dores, vamos dizer assim, um pouco amenas no início, com intervalos maiores, e quando chega próximo do nascimento, as dores se intensificam e a distância entre as contrações diminuem. Assim será também nesse período, como dores de parto, né? Vimos isso também, podemos ver isso também em Apocalipse, como está distribuído os julgamentos, os 21 julgamentos do Senhor através dos selos, trombetas e das taças. Bem, no versículo 29 ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então aparecerá o Filho do Homem, né? E depois ele vai dizer várias ilustrações, em torno de 6 ilustrações, acerca da vigilância. E nós vimos cada uma delas. Falamos sobre a figueira, os dias de Noé, os companheiros, o dono de casa, o servo fiel, as 10 virgens e os talentos. 7 ensinamentos do Senhor acerca de estar pronto, né? E o Senhor agora vai voltar a tratar sobre quando ele retornar para reinar, né? Então ele retoma aquilo que foi falado no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? E o que é que vai ocorrer quando Cristo vier após o período da tribulação? Bem, o Senhor irá separar aqueles que entrarão no reino e aqueles que não entrarão. Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 a 44, vai falar sobre o julgamento dos judeus, né? Aqueles que estarão, como será o tratar do Senhor com o povo judeu. Já aqui no versículo 31 ao 46, o Senhor vai tratar dos gentios, né? Então, ele vai falar especificamente acerca dos gentios. Quem serão os gentios que entrarão no reino milenar? Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas. Aqui as palavras nações é a mesma palavra para gentio. Então o Senhor tratará individualmente com aqueles gentios que estiverem vivos no final da tribulação, né? Lembremos uma coisa muito importante. Esse julgamento é diferente do julgamento da igreja, que não é um julgamento em que vai ter, vamos dizer assim, inferno, castigo eterno ou gozo eterno. Não é essa distinção. O julgamento dos crentes é para o galardão. Nós já temos trabalhado muitas vezes sobre isso. Então, o julgamento da igreja não envolve condenação. Todos os nossos pecados foram lançados na cruz do Calvário. Mas aí, o julgamento dos crentes no Bema, o tribunal de Cristo, na realidade, a concessão de prêmios, de coroas, de galardões, né? Vimos isso domingo passado. Aqui é um julgamento diferente também do julgamento de Apocalipse, capítulo 20, que aquele julgamento é após o reino milenar. Então, após o reino milenar, haverá a ressurreição dos mortos, da segunda, vamos dizer assim, a segunda ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, e eles receberão ali o juízo de acordo com aquilo que fizeram de bom e de mal, e serão condenados. É um julgamento em que todos eles serão julgados e condenados, né? Então, aqui é um julgamento diferente. Lá não vai ser na terra, aqui vai ser na terra. Lá a Bíblia fala em Apocalipse que fugirão os céus e a terra diante do Cordeiro, né? E haverá esse julgamento após o período milenar. Aqui é um julgamento pré-período milenar,
para entrar no milênio do Senhor, em que o Senhor reinará, né? Lembremos que após a morte, aqueles que morreram em Cristo já estão gozando do gozo eterno, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O próprio apóstolo Paulo disse: quisera eu partir e estar com o Senhor, né? Então, aqueles que morreram em Cristo já estão gozando com suas almas diante do Senhor, e aqueles já estão em tormento. Lembremos do exemplo de Lázaro e o rico, né? Então, ali é uma demonstração clara que após a morte existe sim o sofrimento e o gozo, mas ali depois, no trono branco, então, todo o inferno será lançado no lago de fogo, né? Isso a gente vai ver de maneira mais detalhada quando a gente puder analisar um pouco Apocalipse, tá bom? Mas gostaria só de distinguir esse julgamento aqui do julgamento da igreja, que não envolve condenação, mas envolve apenas premiações, ou a sensação de perca das premiações, e é diferente do julgamento do trono branco. O grande trono branco será um julgamento após o período milenar, após a segunda ressurreição, né? E aqui não, aqui será um julgamento para adentrar, após o período da tribulação, para adentrar no reino terrestre de Cristo, né? Apenas isso. Gostaria de esclarecer. Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, com todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, ele volta a olhar para as nações, para os gentios, serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai dizer o motivo: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, essas pessoas foram justificadas: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e fomos visitar? O rei respondendo-lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então você tem aí a primeira parte do julgamento, a primeira classe, vamos dizer, a primeira sentença. Aqueles que entrarão no reino milenar. A primeira coisa que nos chama a atenção é que é um reino que foi preparado antes da fundação do mundo. O Senhor preparou esse período, preparou esse reino. O Senhor aguarda, vamos dizer assim, o tempo propício para isso ocorrer. Ele predeterminou isso. Isso é diferente do julgamento daqueles que ele vai chamar de cabritos, que vai colocar à sua esquerda. Ele não vai dizer que ele preparou o inferno para aquelas pessoas, mas ele vai dizer que eles serão destinados ao inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E aí nós temos um importante ensinamento. O resultado da rejeição da graça do Senhor é o julgamento. A vontade do Senhor, o desejo do Senhor não foi predestinar pessoas ao inferno. Não, de forma alguma. O inferno é o resultado daqueles que não ouviram a voz do pastor, ouviram a voz do Senhor Jesus Cristo. Então, aí nós temos uma importante distinção. O reino, o céu, o gozo, tudo isso é preparado por Deus, é intencional para o homem. Deus quer que os pecadores se salvem. O inferno foi preparado para o diabo
e seus anjos, e é o resultado também para aqueles que querem seguir Satanás e seus ensinamentos, né? Aqueles que não confiarem no Senhor, aqueles que não tiverem a sua visão retirada à venda que Satanás colocou. Então, é uma importante distinção. Segundo, benditos de meu Pai. Logo a gente vê aí o amor, o cuidado de Deus para com essas pessoas. Agora é importante a gente distinguir outra coisa. Ele coloca que será um julgamento dos gentios. E esses gentios serão divididos em dois grupos. Um chamado de ovelhas, que são os que vão entrar no reino milenar, e aqueles que são chamados de cabritos, aqueles que não vão entrar no reino milenar. E é interessante o argumento, quando ele diz o porquê eles entrarão no reino. Primeiro ele chama eles de justos. A Bíblia fala em Romanos que não há nenhum justo, nenhum sequer, mas ele fala que nós somos justificados mediante o sangue de Cristo. Então essas pessoas elas foram justificadas, essas pessoas confiaram em Cristo. E aí ele vai usar uma característica dessas pessoas que confiaram em Cristo nesse período da tribulação. Lembremos, Apocalipse vai nos falar que haverá uma marca da besta e todos aqueles que não tiverem a marca não poderão comprar nem vender. Então, será uma forma de extermínio dos judeus. Será uma forma de extermínio daqueles que confiaram no Senhor, daqueles que são da descendência, da etnia de Cristo, da linhagem judaica, né? Então, vai ser necessário, vamos dizer assim, a manifestação daqueles que confiaram em Cristo nesse período. Lembremos que Apocalipse fala que haverão pessoas de toda tribo, língua e nação entregando sua vida a Cristo. Nesse período, anjos do céu proclamando o Evangelho Santo, 144 mil testemunhas judaicas anunciando o Evangelho do Reino, e pessoas confiarão no Senhor, né? Qual é o resultado das pessoas que confiarão no Senhor? Uma atitude correta para com o povo judeu. Notem que ele diz que a atitude que esses gentios tiveram para com os pequeninos irmãos. Quem são os pequeninos irmãos? Ele não entra na distinção daqueles que são gentios. Os gentios se dividem aqui entre ovelhas e cabritos, aqueles que entrarão no reino e aqueles que não entrarão no reino, né? Então os pequeninos é a atitude que os gentios vão manifestar por terem fé em Cristo para com os judeus, né? Então, eles se perguntam, os justos, ou seja, aqueles que foram justificados: Senhor, quando fizemos isso para contigo? Aí ele traz um importante ensinamento, né? Ele diz: sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Ou seja, a atitude que eles tiveram para com Cristo, de confiar em Cristo, é refletida na atitude para com os judeus que estão sendo perseguidos pelo anticristo. Na interpretação, alguns podem interpretar isso erroneamente, pensando numa salvação de boas obras. Só que isso nunca é falado na Bíblia. Isso é um ensinamento errôneo. De forma alguma podemos ser salvos por obras. Mas boas obras são aquilo que se espera daqueles que são salvos. Efésios capítulo 8, no capítulo 2, versículos 8 em diante, nos diz isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nela. Então as pessoas que confiaram no Senhor, aqui nesse período da tribulação, eles terão uma atitude, será manifesta essa confiança através da atitude que eles terão para com os judeus que estão sendo perseguidos pelo anticristo, né? Logo, a incredulidade para com Cristo é refletido também na atitude desses incrédulos, desses que receberam a marca da besta, para com os judeus, né? Então ele diz assim, no versículo 41, então do versículo 34 ao 40, ele fala dos gentios que entrarão no reino, a atitude que eles tiveram para com os irmãos pequeninos, ou seja, os judeus, né, quando Cristo for julgar, né? Isso nos traz um outro importante ensinamento.
como nós tratamos aqueles que pertencem ao Senhor, né? O Senhor no Antigo Testamento, ele dizia: tocar em Israel é como tocar no meu olho. Israel é a menina dos meus olhos, é a pupila do meu olho. Então, quando você fere Israel, é como se você estivesse colocando o dedo nos meus olhos, né? Cristo, em Mateus 18, ele traz esse mesmo ensinamento acerca do ensinamento para a igreja. Ele diz: aquele que recebe a um desses pequeninos que crê em mim, a mim me recebe, né? Em Mateus capítulo 10, versículo 40, se não me engano, ele diz a mesma coisa: quem recebe a um destes, recebe a mim. Como nós temos tratado o povo de Deus, como nós temos buscado cuidar do povo de Deus. A nossa atitude para com o povo de Deus reflete a nossa atitude para com o próprio Deus, como nós temos tratado o nosso cônjuge, como nós temos cuidado e preservado o nosso cônjuge, cuidado dos nossos filhos, como nós temos cuidado dos irmãos da igreja. É um importante ensinamento. Ou seja, aqui não fala do cerne, mas fala da consequência, né? Por exemplo, Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Mas como Abraão manifesta sua confiança em Deus? Tendo uma atitude concernente à sua crença. O Senhor disse a Abraão, em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra, da terra de teus pais, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e ser tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bem, Abraão confiou naquilo que o Senhor disse. E qual foi a atitude de Abraão? Ele de fato saiu da sua terra, saiu da sua parentela. Assim como também as pessoas que confiaram no Senhor nesse período, eles vão ter uma atitude concernente, ou vamos dizer, a Bíblia chama de frutos dignos de arrependimento, né? A atitude concernente à sua crença, que é o quê? A atitude para com os judeus que estarão sendo perseguidos nesse período que é chamado da angústia de Jacó, a angústia do povo de Israel, que é a preparação para eles receberem de maneira apropriada o seu rei, o Messias. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, como a gente pode se deleitar na palavra do Senhor, né? Então, isso vai ser manifesto através dessa atitude, como nós temos tendo a atitude correta diante do povo de Deus. Isso é um importante ensinamento para nós hoje, né? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com escatologia. Existem pessoas, até crentes em Cristo, que estão sendo enganadas, dizendo que Deus encerrou o seu plano para Israel, que Israel foi colocado de lado, né? Mas se você ler a profecia de Ezequiel, capítulo 20, do julgamento dos judeus nesse período, do verso 33, se eu não me engano, ao 44, você vai ver que a promessa do Senhor, ela não é colocada de lado. O Senhor cumprirá de maneira cabal cada palavra. O povo de Israel foi colocado em endurecimento em parte para o benefício dos gentios, mas a gente não deve se voltar contra os ramos originais. É isso que Paulo fala em Romanos, porque se a desobediência deles resultou em bênção para nós, quanto mais a aceitação, senão vida dentre os mortos. Então, quando o povo de Israel de fato reconheceu o Messias, então virá o reino milenar, Cristo regendo com vara de ferro, um reino em que haverá justiça, retidão, e todas essas coisas serão cumpridas, irmãos. Então, muito cuidado com escatologia que dizem que Deus encerrou o seu plano com Israel. Isso é algo que é estratégico de Satanás. Nós temos que ter uma atitude para com o povo de Israel. Paulo fala aos Gálatas, deles são as promessas, né? E tudo aquilo que pertence ao povo de Israel. Dele vem o Messias é descendente de Davi, em sua linhagem, vamos dizer assim, humana, né? Ele vai herdar o trono de Davi. Então o Senhor não encerrou o seu projeto para Israel, mas haverá ainda a última semana, haverá o cumprimento de todas as profecias milenares para Israel, as profecias de Zacarias, que cada judeu levará 10 gentios debaixo de suas asas para conhecer o Deus de Israel. Que bênção, irmãos, né? Então, a partir do 41 até o 46,
fala da atitude daqueles gentios na tribulação para com Cristo, que é refletido através da atitude deles para com o povo de Deus, o povo de Israel. Versículo 41 em diante, ele diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para vocês. Não, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para Satanás. E é o destino daqueles que rejeitaram e seguiram Satanás. Rejeitaram a Cristo, rejeitaram a mensagem, rejeitaram a salvação que há em Cristo. Meu irmão, meu querido amigo, irmão ainda não, Mas para você que está me ouvindo que ainda não tem a Cristo, meu querido, hoje você tem a oportunidade de reconhecer seus pecados, de confessá-los diante do Senhor, de se arrepender e confiar na obra de Cristo, para que esse não seja o seu destino. O Senhor não preparou isso para você, mas esse é o destino que você vai sofrer eternamente à medida que você não confia no Senhor. Assim como o gozo é eterno para aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são justos, o sofrimento também é eterno para aqueles que não confiam no Senhor, Então, aqui ele diz: apartai-vos de mim, malditos ou amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque a atitude deles revelavam quem de fato eles eram. Bem, eles receberam, à medida que a gente lê Apocalipse, a gente tem essa compreensão. Eles receberam o anticristo à medida que eles receberam o sinal da besta. Eles não confiaram no Evangelho Santo que estava sendo proclamado pelas 144 mil testemunhas judaicas, pelos anjos do Senhor, com o Evangelho eterno sendo revelado a todas as nações. Quando você lá lê Apocalipse capítulo 13, a gente vê que todas as nações saberão, todas as nações ouvirão nesse período, e eles escolherão muitos o anticristo. Então haverá um julgamento. À medida que eles escolhem o anticristo, eles vão ter uma atitude em concordância ao anticristo, uma atitude hostil aos judeus, Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque a atitude deles revelava o seu coração. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos, não temos assistência? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim me deixaste de fazer. Ou seja, os judeus nesse período estarão precisando de auxílio. Por eles terem recebido a marca da besta, eles não auxiliarão, porque não acreditarão. Eles pensarão como muitos pensam hoje. O povo judeu é um povo, vamos dizer assim, que precisa ser destruído. Olha, essas guerras, tudo, é por causa do povo judeu. O povo judeu, olha, não presta. Então, o povo judeu, olha, eles crucificaram a Jesus Cristo, Vamos dizer assim. Então, tem uma atitude hostil, isso é falta de confiança no próprio Cristo, É manifesto através da atitude. De forma alguma está falando sobre salvação através de obras, salvação através de obras não existe. Textos muito claros nos afirmam isso. Então, nós temos que interpretar outros textos a partir de textos mais claros, Então, dentro do contexto, dentro da linha de raciocínio de Cristo, essa atitude nesse período vai revelar de fato o caráter das pessoas concernentes ao próprio Cristo. E irão esse versículo 46, esse irão, vocês se lembram dos dois servos que estavam na moinha? Um será levado e outro deixado. O que está sendo deixado é esse que diz: vinde benditos de meu Pai, para o reino que foi preparado antes da fundação do mundo.
a igreja será levada. Por isso que esse texto de Mateus não fala sobre arrebatamento da igreja. Não é propósito disso, né? Aquilo ali não fala sobre o arrebatamento da igreja, mas ele está falando daqueles que são deixados para entrar no reino, serão os benditos de meu Pai. Mas aqueles que são levados são esses que irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E aí tem uma oposição entre castigo eterno e vida eterna. Aqui eterno, tanto no castigo como na vida, tem a mesma palavra, tem o mesmo significado. A vida eterna é gozar de bênçãos eternais. E castigo eterno é desfrutar da ira eternamente do Senhor, né? Qual o local que você irá? Onde você se encontrará quando abrir seus olhos depois de sua morte? A Bíblia fala no final de João capítulo 3, ele diz: aqueles que creem têm a vida. Aqueles que não creem não verão a vida, mas a ira de Deus sobre eles permanece. E quando você partir daqui, você irá receber o castigo, o sofrimento eterno. Entregue sua vida hoje ao Senhor. Apesar desse texto falar de um tempo específico, o destino daqueles que não confiam no Senhor hoje é o mesmo destino daquelas pessoas que não confiarão nesse período e das pessoas que não confiaram há tempos atrás. Lembre-se, eu vos tenho predito. Deus abençoe. Tenha uma ótima quarta-feira. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos, Senhor, pela Tua palavra revelada. E somos gratos porque o Senhor nos diz, o Senhor nos avisa, o Senhor nos mostra o caminho, o Senhor nos oferece salvação. Que Teu Espírito possa quebrantar os nossos corações duros, mostrar àqueles que não Te têm a riqueza imensurável que há em Ti, e àqueles que já Te conhecem, que eles possam, Senhor, desfrutar do privilégio que têm, possam agir de maneira a revelar aquilo que eles têm em Ti. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, coloque seus pedidos no grupo, para que possamos estar orando uns pelos outros. Amém, irmãos, pela pregação. Que o Senhor possa ter falado a cada um, a cada coração. Então agora teremos nosso momento de oração. Nós faremos os nossos pedidos através do WhatsApp. E em casa os irmãos juntam suas famílias e oram pelos pedidos dos irmãos pelo grupo. Aqueles que não são de nossa igreja podem se reunir em casa com suas famílias e orem uns pelos outros. Amém? Então, estamos despedidos aqui, vamos nos reunir agora para a oração. E que o Senhor nos dê uma semana abençoada para todos. Amém. Seu manto pelo meu Jesus trocou, meu manto de pecado em si levou, em sua justiça então me envolveu, morreu por mim e a vida assim me deu. Me apego a Cristo e ao preço que pagou, desamparado por Deus se tornou, comprou-me pelo seu imenso amor. O meu
Seu manto pelo meu não há temor. A lei Jesus cumpriu em meu favor. Sem merecer da culpa livre estou. Por sua morte vida me salvou. Me apego a Cristo e ao preço que pagou. Desamparado por Deus se tornou. Comprou-me pelo seu imenso amor. O meu louvor, meu ser é do Senhor. Seu manto pelo meu Jesus pagou. Do sacrifício o Pai se agradou. Está consumado, Ele assim bradou. Venceu a morte, a vida conquistou. Me apego a Cristo e ao preço que pagou. Desamparado por Deus se tornou. Comprou-me pelo seu imenso amor. O meu louvor, meu ser é do Senhor. Seu manto pelo meu, que grande dor. O Cristo amado, um réu propiciador. Por mim Jesus sofreu a maldição. Por Ele tenho eterna salvação. Me apego a Cristo e ao preço que pagou.